Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco da liturgia desta festa da igreja, festa de São Lourenço. Nós queremos partilhar do evangelho que está em João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perdê-la-á, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós celebramos hoje a festa de São Lourenço, diácono e mártir. Um grande homem de Deus. São Lourenço viveu no século III, um período em que os diáconos, eles exerciam principalmente aquela função primordial já dos Atos dos Apóstolos de cuidar da caridade. Portanto, os diáconos eles eram responsáveis normalmente pela administração dos bens da paróquia, que tinha outro nome ainda, claro, a estrutura ainda era outra, não tinha se desenvolvido como hoje, mas digamos que seriam os responsáveis pelos bens de uma paróquia e de uma diocese. São Lourenço era um arcidiácono, ou seja, o responsável de todos os diáconos, o principal diácono responsável e que estava diretamente ligado com o Papa. Ele era responsável por administrar todos os bens da igreja naquele período, sejam cemitérios, seja todas as obras de caridade que a igreja tinha. Então tudo que chegava para a igreja de doação e tudo mais, os patrimônios da igreja, tudo era levado até São Lourenço. Portanto, ele era conhecido justamente por ser este administrador. Mas não um administrador qualquer, um administrador virtuoso. Então, durante a perseguição de Valeriano, uma grande perseguição, muitos cristãos morreram, milhares de cristãos morreram, e no meio desta perseguição, inclusive o Papa tinha morrido, e antes de morrer ele disse para São Lourenço, não chama de São Lourenço, né? Lourenço, diácono Lourenço, já tinha canonizado já em vida, né? Não, diácono Lourenço, cuide dos bens da igreja, mas cuide principalmente dos pobres. Se for preciso, se tentarem pegar as nossas coisas, venda, doe tudo para os pobres, cuide deles. Eles são o principal bem da igreja. E foi o que ele fez. O governador daquela região, chamou o diácono Lourenço e exigiu que ele entregasse todos os tesouros da igreja. O diácono Lourenço pediu 3 dias para o governador. Nesses 3 dias, então, ele foi distribuindo tudo aos pobres, foi claro, escondendo aquilo que era sacro, né? Tudo aquilo que era ligado ao culto, mas com relação aos bens, ele foi distribuindo todo o dinheiro, tudo aquilo que eles tinham entre os pobres. Daí, passados 3 dias, ele se apresentou diante do governador com doentes, pobres, todos os tipos de pessoas que passavam necessidades e que eram acolhidos e assistidos pela igreja, e disse: eis aqui os tesouros da igreja. Não era uma piada, era uma grande realidade. O coração de cada cristão, assim como do próprio Cristo, precisa ver em cada um destes o tesouro da igreja. Então, claro, o governador não entendeu isso, não era cristão, se irritou e o condenou à morte. Ele foi queimado vivo, uma grelha, e aí ele ainda brincou até o momento da morte, ele ainda disse: olha, vira do outro lado, que desse lado aqui já está
assado. Então, assim morre o diácono Lourenço, virtuoso em vida e morreu cheio de virtudes. E mesmo na morte deu testemunho do que é ser cristão. Muito interessante porque a liturgia de hoje, embora nós não tenhamos lido a leitura que está em 2 Coríntios, e que é bem conhecida nossa, São Paulo vai dizer que nós devemos semear com largueza para colher com largueza. E esta colheita, ela precisa ser repartida também entre os mais necessitados. Quando nós assistimos aqueles que necessitam, quando nós cuidamos dos que necessitam, isso tudo vem como frutos de justiça para nós. E o que significa frutos de justiça? Significa que nós estamos dando para os necessitados aquilo que que é direito deles. Afinal de contas, todos têm direito aos olhos de Deus de ter condições dignas, a própria dignidade humana de filhas e filhos de Deus tem que ter condições de viver bem, de se manter, de ter saúde, de ter educação, de ter o seu sustento, de ter o seu trabalho, tudo, sua alimentação, a forma de sustentar a família. Portanto, frutos de justiça. Nós precisamos ser justos. E justiça, já disse o Papa Bento XVI, em uma de suas encíclicas, justiça é dar ao irmão aquilo que lhe é devido por direito. Por direito. E aqui no Evangelho que nós temos falando sobre o grão de trigo. O grão de trigo, ele só produz fruto quando morre. Uma grande alusão à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, São Lourenço, ele produziu frutos em vida e também em morte. Deu muitos frutos de justiça, muitos frutos por meio da caridade e também, na hora da sua morte, ao se manter fiel ao Senhor, fiel à vontade de Deus, serviu de testemunho para muitas pessoas. Mesmo na morte, deu grande testemunho, deu frutos. Ajudou na construção do reino de Deus. E hoje, intercede por nós, para que nós também possamos ser fiéis. Mesmo diante de uma situação de perseguição iminente, por sermos cristãos ou o que quer que seja, nós precisamos ser fiéis até o fim. Que São Lourenço interceda por nós e nos ajude a viver esta realidade. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.